Carta de Paulo aos Filipenses 4, 2 a 7. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Vamos orar. Senhor, nessa manhã, onde o coração nosso encontra-se aqui, diante da Tua grandeza, da Tua soberania, do Teu poder, da manifestação do Teu amor, diante da cruz vazia, que não foi capaz de segurar o Senhor, porque o Senhor ressuscitou, nós nos encontramos aqui diante da Tua palavra, ó Deus, e precisamos ouvir a Tua voz nessa manhã, porque viemos aqui para Te adorar, mas viemos aqui também para ouvir a Tua voz, para termos comunhão contigo e com os irmãos, e sairmos daqui edificados, fortalecidos, animados, ó Deus, que o Senhor nos ajude na nossa pequenez e incapacidade, na nossa incompetência, que o Senhor nos ajude a entender a Tua palavra, e que o Teu Espírito Santo ilumine os nossos corações para que tenhamos total compreensão dela. Ó Deus, fala a cada coração nessa manhã e toma cativo a Tua presença, cada mente e cada coração aqui, Senhor. Que saiamos daqui fortalecidos e glorificando o Teu nome, pois nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, pensando sobre esse texto está no finalzinho de uma carta que Paulo escreveu. E quando eu penso nessa carta, eu penso um pouquinho na vida que a gente tem, na nossa vida, na sua vida, na minha vida, tentando resumir a vida em 2 palavras. Se a gente pudesse escolher 2 palavras para resumir a vida, que palavras seriam essas? Eu pensei e encontrei 2 palavras que eu acho que podem nos ajudar a entender o texto. A primeira palavra é relacionamentos. E a segunda palavra é projetos. Então, se pudéssemos pensar a vida na perspectiva de 2 palavras, essas palavras seriam relacionamentos, essas palavras seriam projetos. Para pensar. Todos nós somos frutos de um relacionamento. Todos nós crescemos debaixo de um relacionamento. Seja ele um relacionamento positivo, seja ele um relacionamento negativo, seja ele um relacionamento feliz, seja ele um relacionamento triste, mas não tem como nenhum de nós estar desconectado do fato de que nós crescemos num relacionamento. Desde criança, fomos nutridos por alguém, fomos ensinados por alguém, assentamos nos bancos de escola, tivemos professores. Mas nós também somos fruto de projetos. Porque pessoas podem ter projetado, se casarem e terem filhos. E talvez a maioria de nós, ou muitos de nós, sejam fruto disso. Às vezes, podemos ser fruto de uma situação, de um relacionamento que não havia sido pensado, mas que culminou num filho, numa filha, e daí seguiu em diante. E a partir de relacionamentos, criamos projetos, porque vamos à escola, e a escola ensina, e você fala, não, eu quero ser professor, não, eu quero ser aviador, não, eu quero ser médico, não, eu quero jogar futebol, não, eu quero ser surfista, não, eu quero ser advogado, eu quero ter uma profissão. Então, muitos de nós crescem alimentados por um projeto de profissão, um projeto de família boa,
Eu quero que a minha família seja uma família de bons relacionamentos. Eu quero que a minha família seja uma família que as pessoas olhem e quando estiverem junto dela, se sintam em paz, se sintam felizes de ter relações com a nossa família, com a minha família. Muitos de nós pensamos em projetos pessoais, projetos de crescimento do conhecimento, de capacitação, de graduação, de desenvolvimento. Ou seja, irmãos, parem para pensar, a sua vida e a minha vida é marcada por relacionamentos e por projetos. Não tem como fugir dessas duas palavras, porque elas são inerentes à nossa natureza humana, social, uma natureza relacional. Só que quando a gente olha para os nossos relacionamentos e a gente olha para os nossos projetos, a gente também percebe que muitos dos nossos relacionamentos e muitos dos nossos projetos tornam-se fruto de tensão, tornam-se fruto de desgaste, tornam-se fruto de decepção, tornam-se aquilo que a gente não queria, projetos que não conseguimos acabar, projetos que são interrompidos por uma questão de alguma tragédia, projetos que são interrompidos porque por uma contingência do país, projetos de vida pessoal que não vão adiante porque o relacionamento não foi adiante. E isso é invariavelmente a fonte da nossa ansiedade. Isso invariavelmente é a fonte da nossa angústia, das nossas dúvidas, da nossa luta, da nossa busca. Se você pensar honestamente, a sua ansiedade, a sua falta de paz, ela decorre de frustrações eventuais, de projetos não realizados, de relacionamentos estabelecidos que não foram correspondidos, de relacionamentos que foram estabelecidos e que foram interrompidos por alguma questão da vida. Quando Paulo escreve essa carta para essa igreja, irmãos, Paulo está pensando nisso, na vida dessa igreja de Filipos. Precisamos lembrar algumas coisas a respeito de Filipos. Filipos era uma cidade multicultural. Filipos era uma cidade importante daquele mundo, do primeiro século. Filipos era uma cidade cultural. Filipos era uma cidade onde as pessoas tinham negócios, onde as pessoas tinham prosperidade. Filipos era uma cidade onde corria gente para lá e para cá, de todas as nações. Filipos foi a cidade onde o apóstolo Paulo foi chamado para ir pregar o evangelho e encontrou algumas mulheres à beira de um rio. E essas mulheres eram empresárias. E o apóstolo Paulo pregou a elas o evangelho e elas se converteram. E o nome de uma delas é Lídia. E Lucas relata isso no livro de Atos, no capítulo 16, a conversão de Lídia. Depois o apóstolo Paulo vai e prega o evangelho a uma moça que era escrava, mas que era possuída por um espírito demoníaco, e aquilo dava lucro aos senhores dela. Nós falamos aqui em outra ocasião disso. E aquela mulher se converte, e por conta disso Paulo e Silas são chicoteados. Eles apanham, vão parar na prisão, e na prisão eles louvam a Deus, Deus manda a libertação, o carcereiro... os presos daquela prisão são libertos, as cadeias se rompem, o carcereiro fica estatelado diante daquela cena, e o carcereiro com medo de ser morto, porque era responsável por aqueles presos, percebe que estão todos ali. Paulo prega o evangelho, aquele homem se converte, Paulo batiza aquela família, batiza aqueles da casa daquele carcereiro. Então, o evangelho que nasceu na igreja de Filipos, nasceu no meio de perseguição, nasceu no meio de heresias. Quando você olha para a carta aos Filipenses, e aí eu queria pedir a sua atenção, voltando um pouquinho, no capítulo 1 da carta, Paulo estabelece o que ele esperava daquela igreja, irmãos. Ele está escrevendo preso. Ele está em Roma preso. E ele, no capítulo 1, no verso 13, fala que a prisão dele, as cadeias dele, se tornaram conhecidas da guarda do palácio de César. E que, mais ainda, aquilo estimulou irmãos, estimulou pessoas a crerem em Cristo. Paulo, então, escreve de um contexto de total falta de liberdade, de total prisão.
aprisionado, longe dos seus irmãos, longe dos seus amigos, passando frio, passando necessidade. E ele diz para aqueles irmãos, no próprio capítulo 1, no finalzinho do capítulo 1, lá para o verso 28, ele diz para aqueles irmãos não ficarem com medo dos inimigos ali, porque eles seriam perseguidos. Aqueles irmãos daquela igreja seriam postos à prova. E o próprio Paulo diz a eles que aqueles irmãos foi concedida uma graça. E que graça era essa? A graça de padecer por Cristo. Então Paulo escreve dentro de um cenário onde ele estava preso, sem conseguir visitar essa igreja, estava com limitações, escreve mandando uma carta dizendo: olha, não desanimem, olha, vocês vão ser perseguidos, preste atenção, porque vão surgir no meio de vocês pessoas causando confusão. E ele, no próprio capítulo 2, verso 2, se você olhar aí, ele fala que aqueles irmãos tinham que estar unidos, com uma alma só, sem fazer nada por vanglória ou por partidarismo, mas que cada um considerasse o outro humildemente. Havia necessidade, naquele contexto de perseguição, que aqueles irmãos estivessem juntos, unidos, com um só coração, uma só mente, um só propósito. Paulo, então, escreve aqueles irmãos dizendo: fiquem atentos, porque no capítulo 3, se você olhar, havia pessoas que eram chamados judaizantes, e nós falamos disso aqui no outro culto. Os judaizantes queriam impor na igreja uma série de costumes judaicos. Não bastava dizer que confessava a Cristo, tinha que ser circuncidado. E a circuncisão era algo puramente judaico, que havia sido abolido com a vinda de Cristo. E alguns irmãos insistiam em dizer que precisava haver a circuncisão, porque as pessoas eram justificadas também pela circuncisão, e isso era uma grande heresia, porque a justificativa, Paulo diz, a justificação de cada um é pela fé, não é pela obra da circuncisão, mas é pela fé do coração, a circuncisão do coração. Então Paulo fala: cuidado com esses cães, no capítulo 3, cuidado com esses cães, cuidado, porque eles são líderes que vão levar vocês a um evangelho que não é o evangelho natural, o evangelho de Cristo original. É um evangelho cheio de regras, cheio de leis, puramente exteriores, um evangelho puramente exterior, não do coração, não do coração circunciso. E Paulo fala no finalzinho do capítulo 3, se você olhar lá, verso 18, ele fala daqueles que andam entre aqueles irmãos e são inimigos de Cristo, são inimigos da cruz. Aquelas pessoas que levavam aquela igreja a errar. E aqui ele fala que o Deus daqueles homens era o ventre. Então havia na igreja de Filipos dois movimentos bem complexos, um judaizante e o outro libertino, um movimento que dizia que a pessoa não precisava ter uma vida moral com Deus, não precisava ter uma vida que andasse na intimidade de comunhão com Deus, uma vida completamente desprovida de moralidade. Então, esses homens influenciavam. E Paulo chega então ao final da carta e encontra e recomenda que fosse ajudado duas irmãs, Evódia e Sintique. Essas duas mulheres só aparecem registradas aqui. Em nenhum outro texto aparece esse nome. Essas mulheres lutaram juntas com Paulo. Vocês vejam no verso 3, elas se esforçaram com ele no Evangelho, se esforçaram com ele em cooperar. Paulo diz para Evódia e Sintique: por favor, pensem a mesma coisa, tenham o mesmo coração, pensem concordemente no Senhor. Irmãos, não há nada demais em termos opiniões diferentes. Os relacionamentos são baseados em opiniões diferentes. Mas nós não podemos, por causa de opiniões diferentes, termos uma cisão entre duas relações. Nós não podemos romper relacionamentos por pensamentos distintos. Nós temos que ter uma unidade como cristãos. Como cristãos de uma igreja, precisamos ter um coração junto, um coração unido, um coração que pense concordemente, e que pense concordemente no Senhor. E é interessante porque Paulo
ao pedir a ajuda de Clemente e de outros, no verso 3, ele está dizendo o seguinte: o Evangelho, ele é fruto de um trabalho conjunto, não é uma pessoa fazendo. São várias pessoas cooperando. É um trabalho conjunto, onde cada um tem uma função, cada um tem uma função como membro desse corpo, como membro do corpo de Cristo. Quando Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 12, ele fala que cada um tem uma função, cada um tem um dom para exercer na igreja. Então, ele pedia que aquelas mulheres pensassem da mesma forma, pensassem com o mesmo coração. Só que ele fala uma coisa muito, muito importante aqui, eu queria destacar essa coisa, porque ela é chave para que a gente entenda os próximos versos. Depois dele falar que há um trabalho conjunto, há um trabalho de equipe, e que aquelas mulheres precisavam se entender, ele fala uma coisa surpreendente: cooperadores cujos nomes estão escritos no livro da vida. Gente, tem um livro da vida. Isso não é história, viagem na maionese. Há um livro da vida. E aqueles que são de Cristo têm os seus nomes escritos nesse livro. Quando João escreve em Apocalipse 3, e ele fala da igreja de Sardes, ele diz que Deus não tirará, não apagará os nomes do livro da vida, daqueles que foram arrolados no livro da vida. Meu irmão, minha irmã, o seu nome está no livro da vida. E eu quero dizer a você que nos visita hoje, você que assiste na internet, se você ainda não entendeu que a sua alma está em jogo, eu quero te dizer isso com todas as letras: a sua alma está em jogo. Você precisa entender quem Cristo é, e você precisa reconhecê-lo como Senhor, e entregar a sua vida a Ele, para que o seu nome esteja escrito no livro da vida. Aliás, o seu nome está escrito desde a fundação do século, só que você só vai descobrir quando os seus olhos são abertos. Quando você ouve a chamada de Cristo, a chamada do Evangelho, e diz: eu creio. Aí você entende: puxa vida, o meu nome está de fato escrito no livro da vida. Irmãos, o apóstolo João, quando escreve Apocalipse, ele vai dizer, lá no capítulo 20, verso 15, aqueles que não estão escritos no livro da vida serão lançados no lago de fogo e enxofre. Não é história de Hollywood. Nós estamos falando de uma dimensão eterna e espiritual. Nós estamos falando que nós constituímos, nós que entregamos a nossa vida a Cristo, que somos cooperadores no Evangelho, temos o nosso nome lá, arrolado, escrito com sangue, o sangue daquele que morreu ali e que pagou por você o preço devido. Está escrito com sangue, e não há borracha que apague. Não há borracha que apague. Portanto, abra o seu olho, entenda que há um plano espiritual mais amplo, eterno, e sua vida está em jogo. Esse era o slogan do ano passado na Copa do Mundo: sua vida está em jogo. Era a camiseta nossa que a gente usou para entregar o material de evangelização, para que as pessoas abram seus olhos e respondam ao Evangelho. Agora veja, Jesus, quando enviou os 70 numa missão, lá em Mateus, você pode encontrar relatado, Mateus, na verdade não, em Lucas, no capítulo 10, Lucas capítulo 10, Jesus enviou 70 pessoas, 70 discípulos, para pregarem o Evangelho. O que aconteceu com aqueles homens e mulheres? Eles voltaram felizes. Por quê? Porque eles tinham experimentado sinais e maravilhas, tinham expulsado o demônio, tinham curado, tinham feito e acontecido. E aí Jesus vira para eles e diz o quê? Vocês não precisam estar alegres por isso, vocês têm que estar alegres porque os seus nomes estão arrolados nos céus. A essência do que fazemos aqui está ligada diretamente ao nosso nome que está arrolado nos céus, de onde ninguém pode apagar. O Deus que cuida de você ao longo da sua vida, ao longo dos seus relacionamentos, ao longo dos seus projetos, esse Deus tem o seu nome arrolado no céu. E aí Paulo fala uma coisa que é no mínimo intrigante.
Irmãos, o contexto de Paulo é de alguém que está sofrendo. Ele fala assim: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Paulo está preso. Paulo está incentivando aqueles irmãos a se alegrarem. Paulo estava preocupado com a perseguição naquela cidade. Ele estava preocupado com aqueles irmãos se entristecendo porque estavam vendo suas famílias serem perseguidas, estavam vendo os seus amigos sofrerem, estavam vendo pessoas atacarem a igreja. Paulo está preocupado com a tristeza daqueles nossos irmãos da cidade de Filipos. E ele diz: alegrai-vos, meus irmãos, alegrai-vos. Veja mais adiante um pouquinho, antes de acabar a carta. Olha a situação que Paulo diz que ele aprendeu a viver contente em qualquer situação. Verso 11, capítulo 4, verso 11, digo isso não por causa da pobreza, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto sei estar humilhado como também ser honrado, de tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez, tudo posso naquele que me fortalece. Meus irmãos, a fonte da alegria é podermos atravessar qualquer circunstância naquele que nos fortalece. A palavra de Deus diz: tudo posso naquele que me fortalece. Não é tudo posso, eu posso ter as coisas, eu posso ficar rico, eu posso ter um imóvel, eu posso ter um carro, eu posso ter isso ou ter aquilo. Não. O contexto é tudo posso, eu posso atravessar a dificuldade naquele que me fortalece. Eu posso atravessar um momento de depressão ou de frustração naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso passar dificuldade naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. E é por isso que eu me alegro, porque é Ele quem fortalece. Irmãos, Paulo queria colocar na cabeça daqueles irmãos a real perspectiva da alegria. Nós vivemos um mundo plástico, que traduz alegria em termos de plástica, em termos daquilo que se vê, em termos daquilo que se compra, em termos daquilo que se tem. A real alegria é naquilo que se é. A real alegria está no fato de termos o nosso nome escrito no livro da eternidade. A real alegria é sabermos que, seja lá o que for que nos venha a acontecer, nós passaremos por essa situação no Senhor que nos fortalece. E ele fala do ladinho do verso: outra vez vos digo, alegrai-vos, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Em outras palavras, não se desesperem pela tribulação. Essa palavra grega que tem aqui, moderação, traz a ideia daquela pessoa que não se abala diante da perseguição, não se entristece diante da perseguição, dos embates, das dificuldades, das coisas que dão errado. Paulo quer que aquele povo daquela igreja tivesse uma capacidade de ser resiliente. Resiliente é a capacidade que desenvolvemos de superar as dificuldades, porque sabemos que quem nos sustenta é Deus, quem nos apoia é Deus, quem nos conduz é Deus. Paulo queria que aqueles irmãos fossem resilientes, independente da situação que passassem, fossem moderados na sua opinião, não se desesperassem, soubessem que Deus está no controle. Paulo queria que aqueles irmãos proferissem isso com suas atitudes, que eles não saíssem, não deixassem a igreja, não fugissem da igreja, não fugissem da perseguição, mas tivessem equilíbrio, entendendo que Deus está perto. Verso 5, perto está o Senhor. O salmista diz no Salmo 45, perto está o Senhor daqueles que o invocam, em verdade. Perto está o Senhor daqueles que estão em contrição, daqueles que têm um coração contrito. Salmo 45 e 145. Perto está o Senhor, meu irmão, minha irmã. Não tem problema o fato de você atravessar um momento difícil. Perto está o Senhor.
Alegre-se nele, regozije-se nele. Paulo, quando escreve aos Tessalonicenses, o que ele diz? Regozijai-vos no Senhor. Outra vez eu digo, regozijai-vos. Regozijai-vos no Senhor. Regozijai-vos, estais alegre, porque Deus cuida de você, Deus cuida de nós. Então, quando a gente tem os nossos relacionamentos e os nossos projetos, e eles nos trazem essa tensão e essa falta de alegria, sejamos resilientes, sejamos pacientes, sejamos perseverantes, porque o Senhor está conosco, perto está o Senhor. A chave para a gente entender esse verso é: alegrai-vos sempre no Senhor, seja a vossa moderação conhecida, porque perto está o Senhor. Deus está com você, meu irmão e minha irmã. Deus está sobre você, Deus está na sua vanguarda e na sua retaguarda. Como nuvem, no povo hebreu, Deus está com você, te conduzindo, te levando adiante. Você pode estar em dúvida se Ele está, mas Ele está, porque Ele não pode negar a si mesmo, Ele diz que estaria. Então, nas dificuldades da vida, nos relacionamentos que se frustram, nos projetos que se frustram, vamos nos alegrar no Senhor, vamos saber que o Senhor está próximo, que o Senhor está acompanhando isso, que o Senhor conhece os nossos sonhos, Ele conhece. E aí, meus irmãos, vem uma outra parte desse texto, onde ele diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. Irmãos, o que Jesus falou? Vá lá em Sermão do Monte, Mateus 6. No finalzinho de Mateus 6. Olha o que ele diz no verso 31. Portanto, não vos inquieteis, dizendo o que comeremos, o que beberemos, com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Jesus diz para você e para mim: não inquieteis, não estejais ansiosos, não estejais angustiados com vossos projetos, porque eu tenho os projetos de vocês nas mãos, porque eu tenho todos os dias de vocês nas mãos, porque eu estou perto de vocês, eu cuido de vocês, eu dei a minha vida por vocês. É isso que Paulo está preocupado que aqueles irmãos entendam. Aquele que deu a vida por nós, cuida de nós, cuida dos nossos relacionamentos, cuida dos nossos projetos. Nós precisamos entender isso e nunca nos afastar dessa crença, dessa verdade. Veja que Jesus diz mais à frente aqui, quando Ele ensina a orar, Ele fala: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, a quem bate, abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o homem que, porventura, o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra, ou se pedir peixe, lhe dará cobra? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste, o vosso Pai que nos está nos céus, dará coisas boas aos que pedirem. Deus tem coisas para nos dar, irmãos. Sim, tem. E sim, é honesto, e sim, é correto orar e pedir. É correto. Senhor, eu preciso disso. Senhor, me ajuda com aquilo. Mas nós precisamos entender que ao orarmos pedindo, temos que ter a atitude que Paulo queria que aquele povo tivesse. Volta lá em Filipenses. Filipenses 4:2. Na verdade, o verso agora é o verso 6. Paulo diz àquele povo: olha, tudo diante de Deus seja conhecido pela oração, prosuké, que é uma palavra grega para oração em geral. Mas ele fala uma palavra, ele fala de oração e súplica. Súplica é uma outra palavra para oração, é desses. É a palavra que é uma petição específica. Mas ele diz que tanto o prosuké, que é a oração, quanto a súplica, o desses, tem que ser acompanhado de eucaristia, ações de graça.
Nós precisamos orar o tempo todo, mas precisamos ter gratidão. Precisamos estar gratos por aquilo que Deus tem nos dado, por aquilo que Ele tem nos proporcionado, sejam as coisas difíceis, sejam as coisas fáceis. Precisamos ter uma atitude que é grata diante daquilo que Deus nos dá. Mas, irmãos, quando eu estava meditando nesse texto, eu fiquei pensando do quanto a gente negligencia essa questão da oração, porque nós somos ocidentais, nós somos, nós somos meio portugueses, meio espanhóis, meio indígenas, meio africanos, nós somos uma mistura total, e nós não temos uma cultura de meditação, nós não sabemos o que é isso, nós não sabemos gastar tempo, parar para refletir em silêncio, nós não conseguimos praticar isso, fica todo mundo agitado. Eu fico agitado, 5 minutos em silêncio, está louco? Você já conseguiu ficar 5 minutos em silêncio? Só dormindo, né? Porque nós vivemos uma dinâmica muito agitada, muito cheia de barulho, tem que falar, tem que dizer, tem que... Né? E a gente não cala a boca, não fica quieto, não assenta para ouvir o coração, para ouvir a alma, para ver o que está certo e o que está errado, não assenta para conversar com Deus. Como nós temos negligenciado a oração, irmãos? Eu tenho. Nós precisamos nos curvar diante de Deus e desenvolver com Ele um relacionamento íntimo. Quem esteve aqui no primeiro culto, o pastor americano que pregou, falou de Deus energizando a gente através da intimidade, do Espírito dele que habita em nós. Nós precisamos de energia. Nós precisamos chegar no dia seguinte, na segunda-feira, com a energia de quem esteve com Deus, com a energia de quem desfrutou da presença do Salvador, com a energia de quem sabe que o nome está escrito no livro da vida, com a energia de quem sabe que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós precisamos chegar segunda-feira com essa energia, porque essa é a pura verdade. E precisamos atentar para o nosso relacionamento com o Pai. Precisamos orar. E aí, Paulo faz a ligação. Na medida em que em tudo eu oro com ações de graça, suplico com ações de graça, a paz de Deus guarda o meu coração. E é uma paz que vai além da nossa compreensão. Irmãos, a palavra guarda aqui é uma palavra que no grego é a mesma palavra usada para quando o governador, lá no relato de Coríntios, protegeu a cidade de uma forma tal para que não fugisse ninguém da cidade. É a mesma palavra. A palavra que significa uma proteção que não consegue ser quebrada. Percebam, a oração faz na sua e na minha vida o efeito da paz que ninguém pode tirar. Essa paz que guarda o meu coração e a minha mente, que guarda as minhas motivações, que guarda as minhas vontades, que guarda a minha percepção de vida. Uma paz que guarda sem que seja arrancado do meu coração, sem que ela seja arrancada do meu coração. Uma paz que nada, nem guerra, nem morte, nem principados, nem potestades, nada pode nos arrancar, porque ela está guardada em nosso coração. Por quê? Porque o nosso coração foi circuncidado. O nosso coração tem as marcas do Salvador. No nosso coração está escrito: você é meu, assim diz o Senhor. Então, os nossos corações que possuem a marca do Espírito Santo, esses corações estão guardados. Nada pode tirar a paz, nada pode nos causar ansiedade, ou pelo menos não deveria. Então, encerrando, essa paz que guarda a nossa mente e o nosso coração, ela nos guarda em Cristo. Meu irmão, minha irmã, comecei dizendo que nossa vida é feita de relacionamentos e de projetos. Se os seus relacionamentos não estão bem, se os seus projetos não estão bem, é hora de você orar.
É hora de você entregar no altar do Senhor, falar: Senhor, eu preciso de uma solução, porque eu sozinho não dou conta, eu não vou dar conta, mas eu preciso de uma ação sobrenatural do Senhor. Eu preciso que o Senhor venha em meu favor e intervenha em meu favor, porque eu não consigo. Eu, de força própria, largo mão, não consigo. E sabe o que acontece? A palavra de Deus diz, Paulo escrevendo também diz, que o poder dele, o poder de Deus, se aperfeiçoa na fraqueza. Porque quando nós somos fracos, aí é que nós somos fortes. Então eu queria terminar convidando você. Você que tem um relacionamento que precisa de conserto. Você que tem um projeto que precisa de direção. Você que precisa de Deus e não se posicionou ainda, não disse: Senhor, eu preciso do Senhor. Eu preciso do Senhor na minha vida, no meu coração. Eu queria convidar você a vir aqui à frente, porque nós vamos orar hoje. E vamos orar pelos seus projetos. Vamos orar pelos seus relacionamentos. Se você sente desejo, quer essa oração, levante-se do seu lugar, venha aqui, e nós vamos de olhos fechados, na presença de Deus, colocarmos essas questões que tanto nos afligem, que tanto nos tiram a paz. Porque a paz de Deus, ela vai guardar os nossos corações. E ela excede toda a compreensão, ela vai guardar. Gente, não sou eu que estou falando, é Jesus Cristo que está falando, através de Paulo aqui. Jesus Cristo está falando, ela vai guardar, e nada vai ser arrancado. Senhor, é o teu povo aqui presente, todos declarando que só tu és santo. É o teu povo também diante do teu altar, dizendo que é incapaz de resolver os problemas, que precisa de uma intervenção do Senhor sobrenatural na vida deles. Senhor, é o teu povo que neste momento clama pelo Senhor, e a tua palavra diz que o Senhor está perto daqueles que clamam a ti em verdade, em espírito, em coração contrito. E nós queremos então diante do teu altar nos colocar, Senhor, para receber do Senhor a orientação, para receber do Senhor a ministração, para receber do Senhor a direção, para receber do Senhor o conserto, para receber do Senhor a restauração, para receber do Senhor a confiança e a paz que excede todo o entendimento, que fica guardada nos nossos corações, porque vem do Senhor e não das circunstâncias. Ó Deus, que cada vida que veio aqui à frente sinta o agir e o mover do teu Espírito, que cada vida aqui à frente que veio aqui, Senhor, clamando por ajuda, clamando pela tua intervenção, sinta que o Senhor está conduzindo, sinta que o Senhor está dirigindo, que o Senhor está no controle, e que o Senhor possa dar a cada uma dessas vidas, a cada um desses irmãos e irmãs aqui, a sensação de que estão em paz e seguros, que não precisam andar ansiosos, porque o Senhor cuida, porque o Senhor sabe, porque o Senhor dirige, porque o Senhor está à frente. Ó Deus, como precisamos que essas verdades, elas exalem do nosso ser, como precisamos respirar isso todo dia, e fazer do nosso dia a dia, dos nossos dias que são dias de confiança, cheios de confiança e firmeza na tua presença. Ó Deus, olha para o coração de cada um, e derrama da tua graça, derrama da tua misericórdia, e derrama da tua bênção, pois nós oramos, não no nosso nome, mas no nome do Cristo ressurreto, aquele que morreu por nós na cruz, aquele que nos comprou com sangue precioso, aquele que nos amou desde a fundação do mundo, aquele que dirige os nossos dias, aquele que é o Senhor e aquele que é o nosso Salvador. Em nome desse Cristo é que nós oramos hoje e sempre. Amém.